Vasco da Gama. Salve, salve família vascaína, tô na área para mais um videozinho. Se você está chegando pela primeira vez aqui e não me conhece, muito prazer, meu nome é Eduardo Júnior. Já peço que você se inscreva no canal, nesse botãozinho vermelho aí, tá vendo? Então só dá uma clicadinha aí para ajudar a gente a atingir a nossa meta inicial de 1000 inscritos, então eu conto com a sua ajuda. Uma outra coisa que ajuda a gente bastante é você deixar seu like no vídeo, que isso ajuda a divulgar nosso vídeo aí na plataforma do YouTube. Ative o sininho para toda vez que eu postar vídeo você receber as notificações. E claro, compartilhe o vídeo nos seus grupos de WhatsApp e Telegram que falam de Vasco. Então, eu coloquei esse vídeo inicial aí do Pedrinho no sorteio da Copa do Brasil, porque isso está gerando uma treta, né? Gerou aí uma polêmica, né? Por causa desse fato que aconteceu aí, as pessoas vieram pedir minha opinião a respeito disso. Então, por isso que eu estou gravando esse vídeo, né, para dar minha opinião a respeito desse fato. Primeiro, assim, em primeiro lugar, Pedrinho fez uma postagem na rede social dele, né, de forma de desabafo, agressiva, né, desabafando, né, falando que foi xingado por causa desse fato, né, e que não esperava isso da torcida dele, quer dizer, torcida do Vasco, já que ele é vascaíno, né? E o que acontece? Eu, na minha humilde opinião, não vi nada demais disso aí, coisa ridícula, simplesmente ele deixou cair, acontece, natural, da mesma forma que houve uma vez um sorteio, que acho que foi, se eu não me engano, foi o Roger, né, que foi fazer pegar a bolinha ali e se atrapalhou. Normal, não vi nada demais, e isso gerou ataques, né, à figura do Pedrinho. Então, diante disso, assim, a gente tem que analisar alguns fatos que podem dar sustentação a isso aí, né, e eu queria também a ajuda de vocês para a gente tentar entender o porquê dessa agressividade dos ataques ao Pedrinho diante de uma coisa banal, né? Então eu vou trazer algumas linhas de ação aqui, algumas linhas de pensamento, e eu quero a ajuda de vocês, beleza? Então assim, um primeiro fator que a gente pode ser analisar, né, pode usar como análise, é o fato da radicalização da sociedade brasileira, né? Nós estamos vivendo um período de radicalização, né? Isso na política nacional, né? Vem ao longo dos anos, isso não aconteceu de forma abrupta, vem acontecendo ao longo dos anos aí, né, essa polarização política, e com isso um aumento do extremismo e uma radicalização da sociedade brasileira, né? E os clubes de futebol são apenas ramificações da sociedade brasileira, ou seja, é um reflexo da sociedade. O que acontece no Vasco é um reflexo do que acontece na sociedade. Então, essa é uma linha de ação que a gente pode seguir, né, para tentar entender esse extremismo, essa agressividade toda, né? A sociedade brasileira está radicalizada, as pessoas estão com extrema dificuldade de promover um debate, né? Existe uma polarização muito grande, né, e isso está influenciando. Uma outra linha de ação que a gente pode seguir é o fato de que o Pedrinho, ele se posicionou politicamente dentro do Vasco, né? Ele faz parte, eu não sei se ele faz parte ou se ele apenas apoia não só o Pedrinho, como Edmundo e Felipe, né? Que ele apoia uma chapa política, né? A chapa política dentro do Vasco, né? E no Brasil, uma das consequências dessa polarização, dessa radicalização da sociedade, é justamente isso. As pessoas que se posicionam tendem a sofrer mais ataques, tá? E isso aconteceu com o Pedrinho, acontece com o Edmundo, com o Felipe, e acontece com pessoas anônimas, né? Que se posicionam, que, ó, meu posicionamento é esse aqui, meu posicionamento é esse aqui. As pessoas tendem a serem mais atacadas. Aconteceu comigo, recentemente, logo depois do rebaixamento do Vasco, né? Que eu passei 3 anos aí me posicionando a favor do Campelo em relação a algumas injustiças que eu estava vendo dentro do cenário político do Vasco, que atores políticos estavam agindo de forma proposital para atingir a pessoa física Campelo, mas por tabela atingia
a pessoa jurídica que era o clube, e logo após o Vasco ter caído, fui xingado como se a responsabilidade fosse minha por ter montado o time, pelo time ter caído. Então, assim, são consequências da postura da pessoa, né? As pessoas que se posicionam tendem a sofrer mais ataques. É o caso do Pedrinho, que se posicionou a favor de uma chapa política, né? E uma outra coisa que a gente precisa analisar é a seguinte, que nós estamos vivendo uma fase de transição, né? A tecnologia está avançando, a importância das redes sociais estão aumentando, e as redes sociais vieram para também, acho que contribuem um pouquinho para essa polarização, porque inclusive tem um documentário que eu vou indicar aqui para vocês, que eu assisti bem interessante, chamado O Dilema das Redes, que mostra isso. Com as redes sociais tem essa questão de algoritmo, né? De algoritmo que de acordo com os dados que as pessoas colocam, com as curtidas das notícias, né? Os algoritmos vão moldando os conteúdos a serem entregues para as pessoas. Então isso faz com que a pessoa absorva o conteúdo apenas que ela goste e exclua o conteúdo que ela não goste. Isso faz com que as pessoas percam a sensibilidade e a noção da importância do debate, da importância de você ouvir o contraditório, né? E você debater para chegar num denominador comum. Isso vem acontecendo com o avanço das redes sociais, que mostra nesse documentário No Dilema das Redes. Estão trazendo isso para dentro do Vasco, para a política do Vasco, né? A gente pode tentar usar esse exemplo aí. Em que sentido? Você está ali no grupo de WhatsApp, a pessoa que é adepto da chapa que o Pedrinho faz parte, ou que o Pedrinho apoia, por exemplo, da Sempre Vasco, né? Tá ali no grupo de WhatsApp da Sempre Vasco. A pessoa que apoia o Salgado tá ali no grupo da chapa Mais Vasco, né? A pessoa que apoia o Leve tá no grupo da chapa do Leve. A pessoa que apoia o Campeiro tá no grupo da chapa. Ou seja, elas estão isoladas em grupos, consumindo 24 horas apenas o conteúdo que lhe convém. Então, quando vem o contraditório, né, diante de tudo isso que está acontecendo na sociedade, desse extremismo exagerado, dessa polarização política, né, a tendência é vir uma agressividade maior, né? Tudo que vier de fora da bolha que a pessoa está inserida, né, que for contrário ao que ela pensa, ela vai reagir de forma agressiva, né? Existe a questão do ódio. Então, nós estamos vivendo na era do ódio. Então, assim, isso tudo, na minha humilde opinião, tem que ser levado em consideração, né? As pessoas não estão sabendo separar as coisas. Não estão sabendo separar as coisas. O Pedrinho é um ídolo do clube, deu muitas alegrias para nós, torcedores do Vasco, assim como o Edmundo, assim como o Felipe, assim como o próprio Roberto Dinamite, entre outros jogadores. Esse é um entendimento, tá? É um entendimento à parte. A questão da política, o Pedrinho político, são outros 500. Então as pessoas não estão sabendo separar isso. Estão botando o mesmo balaio, né? E aí as críticas estão vindo de forma agressiva, né? E atingindo tanto o Pedrinho político quanto o Pedrinho jogador. Aí, infelizmente, está complicada essa situação. E algumas coisas estão influenciando para esse aumento do ódio, estão alimentando esse ódio, na minha humilde opinião. Eu vi o vídeo, por exemplo, da galera do Atenção Vascaínos, acho que o último vídeo, né, falando de reforço, eu sempre vejo, tá? Eu acho muito legal o trabalho jornalístico que eles fazem, né? E não assisto só eles, assisto vários canais do YouTube. Para mim não tem problema em relação a isso não, que eu consigo lidar com o contraditório tranquilamente, né? E assisto, eu tenho meu posicionamento. Eu acho que o que aconteceu nas eleições foi errado. As eleições, na minha humilde opinião, válidas são as eleições do dia 7 de novembro, não tem problema nenhum em afirmar isso, mas eu sei lidar com o contraditório, escuto, vejo pessoas, canais no YouTube, né, que pensam diferente, de forma tranquila. Para mim não tem problema nenhum. E aí, nesse vídeo do Atenção Vascaínos, o jornalista Flávio Dias, né, no final do vídeo ele se posicionou
se posicionou a favor do Pedrinho, assim como eu também estou me posicionando a favor do Pedrinho. Absurdo que foi feito xingamento, esse tipo de coisa, uma coisa banal, né? Mas ele falou algumas coisas ali que eu discordo, Por exemplo, ele citou a questão, né, que a política do Vasco, que não sei o que, a política sempre de forma genérica. Isso vem acontecendo ao longo desses anos, né? As pessoas falam que a política do Vasco é isso, que o sistema é aquilo, sempre de forma genérica. Você dá declarações de forma genérica, né? Você cria uma cortina de fumaça para as pessoas que agem dentro do sistema agirem de forma normal, né? E caso aconteça alguma coisa, usa a cortina como forma de proteção. Isso vem acontecendo ao longo dos anos, né? E o resultado disso é o quê? O Vasco perdendo protagonismo no cenário nacional, sendo rebaixado ano após ano, lutando para não cair sempre, né? Essas são as consequências. E o jornalista Flávio Dias ele deu a declaração de que vocês, né, estão apenas lidando com o interesse de vocês, que a eleição acabou, que esse tipo de coisa. E isso me causou um pouco de desconforto, porque o que acontece? Todo mundo sabe que as eleições não acabou. As eleições do Vasco não acabaram. Elas estão sob júdice, né? Existem ações tramitando no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, né? E as coisas estão avançando, então as eleições não acabaram. Esse é o primeiro ponto que precisa ser dito. Por que eu estou falando isso? Porque o pessoal do canal Atenção Vascaínos tem um comentarista, né, que trabalhou na campanha do Jorge Salgado, da Mais Vasco. Tem problema nenhum em relação a isso. Assim como não tem problema nenhum das pessoas se posicionarem politicamente. Olha, eu acho que o Jorge Salgado é o melhor para o Vasco. Eu acho que o Levinciano é o melhor para o Vasco. Eu acho que o Campelo é o melhor para o Vasco. Eu acho que o Sérgio Frias é o melhor para o Vasco. Eu acho que o Júlio Brandt é o melhor para o Vasco. Ou então na época do Eurico não era assim. Não tem problema nenhum em relação a isso. Você se posicionar, não tem problema nenhum. Só que o que me causa desconforto é você ter uma preferência, né, e tentar passar uma imagem de isento, mas, por outro lado, passar mensagens subliminares, né, de forma errada. É o que eu vi nessa questão desse posicionamento do Flávio Dias, né, que chegar e falar que a eleição acabou. Não acabou. Se você juntar os pontos, você pega essa declaração do Flávio Dias, as eleições acabou. Aí você pega um comentarista do Atenção Vascaínos, né, que trabalhou na chapa Mais Vasco durante a campanha, né, não sei se ele tem preferência pela chapa Mais Vasco ou não, uma coisa é trabalho, outra coisa é preferência pessoal, né? Aí você pega fatos que ocorreram, por exemplo, quando o Campelo deu uma entrevista coletiva, né, falando que não garantindo, deixando a questão do Benítez, da compra do Benítez para o próximo presidente, né, e que naquela ocasião o Levinciano, parece que houve um encontro do Levinciano com o empresário do Martim Benítez, e o empresário do Martim Benítez mudou a postura, né, que ele estava tendo em relação à negociação com o Campelo, né, ele estava tendo uma postura mais cautelosa, e depois do encontro com o Levinciano, ele saiu tecendo vários elogios, falando que caso o Levinciano fosse o presidente, que o Martim Benítez ficaria no Vasco, né? E naquele momento o candidato Levinciano era o presidente do Vasco, ele se julgava o presidente do Vasco porque ele ganhou nas eleições do dia 7, né? Então, na época foi, segundo o que foi divulgado nas redes sociais, tentaram entrar em contato com a Atenção Vascaínos para divulgar essa informação. E o Atenção Vascaínos não quis divulgar essa informação, segundo o que foi divulgado na época, né? E isso causa estranheza, porque, na minha humilde opinião, o papel jornalístico tem que ser feito de forma imparcial, independente das preferências políticas. Tem que ser dado. Poderia sim, na minha visão, né, respeito todas as visões contrárias, na minha visão, poderia sim ter sido feito o anúncio, olha, o candidato, né, vencedor das eleições do dia 7, que está sob júdice,
né, teve um encontro com o empresário do Martin Benítez e garantiu a permanência do argentino caso seja efetivado. Qual o problema de dar uma informação nesse sentido? E não foi dada essa informação. Então, você juntando os pontos, passa a impressão para a torcida que o canal Atenção Vascaíno está do lado do Jorge Salgado. Se tiver, não tem problema nenhum. Só que, volto a repetir, na minha humilde opinião, papel jornalístico é para ser feito de forma imparcial. Nós não estamos vendo isso, aí eu não falo do canal Vascaíno, da Atenção Vascaíno, que está passando essa impressão se for ligar os pontos. Mas a gente vê nas redes sociais setoristas do Vasco, jornalistas setoristas do Vasco, interferindo de forma clara no processo eleitoral do Vasco, a favor sempre do Jorge Salgado, né? E isso causa estranheza. Os setoristas do Vasco estão usando da credibilidade da profissão, jornalismo, né? Que tem credibilidade sim, usando da credibilidade para passar a imagem de isento, mas por trás passando mensagem subliminar, né? Interferindo claramente nas eleições do Vasco a favor do candidato Jorge Salgado. Eu já vi nas redes sociais jornalista chegando e atacando pessoas que pensam diferente, falando que são abutres, né? Por exemplo, o jornalista que chegou e atacou de forma destemperada o candidato Levenciano, chamando de lunático, e eu não vi essa indignação por parte do Pedrinho ou por parte de outros setores jornalistas, né? Uma defesa ao candidato Levenciano. Conforme o próprio Flávio Dias falou, o Pedrinho está acima da política. Assim como os vascaínos, na minha humilde opinião, os vascaínos que se candidatam, né, ao cargo eletivo no Vasco, também estão acima. Acima da política está o fato de todos nós sermos vascaínos. Porque quando o Vasco caiu, todo mundo ficou triste, né? Todo mundo ficou triste. Quando o Vasco faz gol, todo mundo fica feliz, independente de qual chapa político defenda ou qual candidato defenda. Então, assim, eu não vi uma defesa ao candidato Levenciano diante do ataque destemperado do jornalista, o chamando de lunático, né? Então, assim, o que eu quero dizer com isso? Por que eu estou citando essa questão de setoristas estarem querendo interferir na eleição do Vasco? Porque isso, na minha visão, alimenta esse ódio. Então, eu acho que influenciadores, sejam jornalistas nas redes sociais, seja canal de YouTube que tenha 10 inscritos, ou canal do YouTube que tenha mais de 300 mil, as pessoas precisam ter esse feeling. Saber que a sociedade está radicalizada e não alimentar o ódio. Então, a partir do momento que o Flávio Dias chega e fala, vocês que atacaram o Pedrinho, né, vocês não pensam no Vasco, tem um interesse pessoal de vocês, aí eu posso falar, eu não sei se esse vídeo vai chegar ao Flávio Dias, mas eu posso falar para você também, Flávio Dias, que da outra parte, quando você fala vocês, você deixou entre linhas que candidatos que não apoiam Jorge... candidatos não, pessoas que não apoiam Jorge Salgado e não apoiam a chapa política do Pedrinho, estão atacando para interesses pessoais, fins políticos. Né? Isso, ou seja, deixa entre linhas que apoiadores do candidato Levenciano atacaram o Pedrinho porque estão pensando no Levenciano apenas. Isso que foi o que deu a entender, né? Mas aí eu posso citar para você, tranquilamente, eu não vou fazer isso, mas com certeza vocês sabem, e se você fizer uma análise, Flávio Dias, nas redes sociais, Twitter e no próprio YouTube, você vai ver que tem influenciadores que apoiam a chapa Mais Vasco, apoiam o Júlio Brandt, que passam 24 horas alimentando esse ódio. Aí eu pergunto para vocês, pessoas que defendem o candidato Levenciano são torcedores de candidatos e não são vascaínos. Pessoas que defendem Jorge Salgado, ou Júlio Brandt, ou Campelo, ou Sérgio Frias, não são torcedores de candidatos e são vascaínos? Ou seja, dois pesos, duas medidas? Então, assim, eu
Isso me incomoda um pouco, tá? É uma crítica construtiva que eu deixo aqui para o canal Atenção Vascaíno e para todos os jornalistas setoristas do Vasco. Vocês sabem qual é o papel que vocês estão fazendo. Vocês sabem disso. Sabe? Nós sabemos também, né, que um dos papéis da mídia tradicional é fabricar consenso. Né? Nem todo mundo tem esse... A massa pode não ter esse entendimento, mas dentre a massa existem pessoas que têm. Né? Então, assim, vocês tentam fabricar consenso, ótimo, beleza, mas eu acho que uma forma de poder amenizar esse ódio e poder tentar fazer alguma coisa, contribuir para que esse ódio diminua, é ser imparcial e falar a verdade. Né? Então, essa é a visão que eu tenho, seja de jornalista de mídia tradicional, seja de jornalista que migrou para a mídia alternativa, seja de torcedor que tem canal no Twitter pequeno, que, querendo ou não, influencia os inscritos dele, torcedor que está no YouTube, com um canal muito grande, que também tem um poder de influência grande. Então, todos têm responsabilidade nisso aí. Né? Então, nós vemos, se você passar... Vocês fizerem uma análise na rede social, existe sim apoiadores da Mais Vasco, existem gente da chapa da Mais Vasco que passam 24 horas na rede social alimentando ódio, falando em fumar estatuto, né, Flávio Dias? Então isso tem que ser falado, tem responsabilidade sim nesse ódio aí, ajuda a alimentar esse ódio, ajuda a alimentar essa polarização política dentro do Vasco, isso tudo contribui. Né? Fumar estatuto, atacar de lelevem, não é isso? Quem pensa diferente, lelevem, não é vascaíno, quem não quer assinar o pay-per-view do Vasco no Campeonato Carioca não é vascaíno. A partir do momento que você chega com uma pessoa, com um torcedor e fala que ele não é vascaíno, você está atacando o amor mais puro e verdadeiro dele pelo clube. Né? Assim, cada torcedor tem sua história, uma história que levou ele a torcer pelo clube. Então, a partir do momento que você chega e fala que a pessoa não é vascaína, você está atacando diretamente essa pessoa. Então, assim, você precisa ter cuidado ao falar esse tipo de coisa. Né? Então, é uma crítica construtiva que eu deixo ao pessoal da Atenção Vascaína e a todos esses jornalistas setoristas, aos influencers também, seja de canal do YouTube, seja do Twitter, seja de Instagram, que estão alimentando esse ódio. Né? Deixo minha crítica construtiva também ao senhor Pedrinho, porque, para mim, como comentarista, é um dos melhores que tem aí, mas que por diversas vezes, desde quando iniciou esse trabalho dele como comentarista, deixou a política do Vasco influenciar nos seus comentários, claro, de forma mais comedida, porque é o perfil dele. Já o seu Edmundo, que tem um perfil mais emoção, mais radical, né? Deu diversas declarações deixando a preferência política dele acima do clube, atacando frontalmente o clube por causa de questões políticas. Deixo minha crítica aqui também ao seu Edmundo, né? Crítica construtiva, claro, como ídolo, não tem que questionar isso que as pessoas não estão entendendo, não estão sabendo separar as coisas, né? E aqui eu deixo meu repúdio a esses ataques ao Pedrinho, justamente por causa disso. Temos que saber separar as coisas. O jogador Pedrinho, o jogador Edmundo, o jogador Felipe, o jogador Roberto Dinamite, o jogador Romário, o jogador Juninho Pernambucano, o jogador Mauro Galvão, o Sorato, Valdir, todos esses jogadores são fora de série, são inquestionáveis as contribuições positivas que eles deram para o clube. Né? Isso aí é uma coisa. Outra coisa é o lado político de cada jogador. Né? Isso tem que ser respeitado, não questionado. Né? Então, o Pedrinho, parte política, ele tem todo o direito de se posicionar, todo o direito de escolher lado, não tem problema nenhum. Me causou desconforto que, a partir do momento que ele virou comentarista, em algumas situações ele deixou, sim, na minha visão, respeito quem pensa diferente, deixou, sim, a parte política se sobressair à profissão comentarista. Isso me causou incômodo. Por quê? Porque nós, torcedores, nós vemos o Vasco ser achincalhado diariamente na mídia tradicional, né? Diariamente isso. E isso causa desconforto, causa um desconforto grande. Né? Então, a partir do momento que a gente vê que vascaínos estão ingressando na mídia tradicional, você causa o quê? Nós, torcedores, poxa, agora sim, vamos ter um vascaíno lá defendendo o clube. E a partir do momento que você vê o próprio vascaíno,
por questões políticas internas, atacando o clube, aí isso causa mais desconforto ainda. Na minha visão, questões políticas do Vasco, quem tem que tratar disso somos nós vascaínos, internamente. Não usar a mídia tradicional que diariamente ataca o Vasco para poder colocar suas preferências políticas acima do clube. Né? Aí me causa desconforto. Eu estaria ali para defender o clube. Uma coisa é questão política, se por acaso na bancada ali no debate surgisse questões políticas, não, isso aí é questão para o clube resolver internamente. Ponto. Entendeu? Até porque a gente não vê comentaristas que torcem para outros clubes fazendo o papel que, por exemplo, o Edmundo fazia na Fox. Né? Ataque direto à instituição Vasco da Gama por causa de preferência política. Na minha humilde opinião. Pode discordar, não tem problema nenhum aqui. Eu consigo lidar com o contraditório, não tem esse negócio de extremismo aqui no canal. Comenta aí embaixo, vamos debater sobre isso. Então é isso que eu penso, né? Por isso que eu fiz esse vídeo, ficou até um pouquinho longo aqui que eu estou vendo aqui. Repudio esses ataques ao Pedrinho, uma coisa banal. Da mesma forma que saiu o nome do Vasco, poderia sair o nome do Flamengo, poderia sair o nome do Fluminense, o nome do Botafogo, e brincadeiras também iriam surgir. Temos que entender que o rebaixamento do Vasco está muito recente, a torcida está extremamente chateada, né? E as brincadeiras vão ocorrer, não tem jeito, achincalhamento da mídia também vai ocorrer, inclusive jornalistas ironizaram esse fato, usaram esse fato banal para ironizar e atacar de forma indireta o Vasco, né? E isso alimenta o ódio do torcedor. O torcedor já está extremamente insatisfeito com essa situação política. Vasco caiu, 4º rebaixamento na história. Então, assim, tudo tem que ser analisado. Mas independente disso, independente de todos esses fatos, de o Vasco ter caído, o torcedor está chateado, não justifica o que fizeram com o Pedrinho, os ataques, né, destemperados que fizeram ao Pedrinho por causa de uma situação simples. Uma situação simples. Saiu o nome do Vasco, se tivesse saído o nome, por exemplo, do Fluminense, a galera ia brincar com o negócio de virada de mesa, e não sei o que, não caiu porque virou mesa, esse tipo de coisa. Então, as brincadeiras são normais. A gente precisa saber separar as coisas. Ao Pedrinho, todo o seu lado em relação a esses ataques temperados, mas também você precisa entender que você se posicionou politicamente. A partir do momento que você se posiciona politicamente, você tem que estar preparado para as críticas e para os ataques. Né? E isso acontece, é natural. Então, Pedrinho, todo o seu lado em relação a esses ataques aí, repudio também, mas você precisa entender isso. Né? Você precisa entender isso. Ao pessoal do Atenção Vascaínos e jornalistas setoristas, uma forma de você blindar esse ódio, impedir que ele aumente e impedir que essa polarização aumente, é agir de forma imparcial, falando a verdade. Então, pessoal, ao Flávio Dias, pessoal da Atenção Vascaína, não. Ao Flávio Dias, que falou que as eleições do Vasco acabaram, não. As eleições do Vasco não acabaram. E vocês sabem disso. Existem diversas ações que ainda estão tramitando no judiciário, né, que mostram isso. Então, as eleições do Vasco estão sob júdice. Beleza? Então, na minha humilde opinião, uma forma de travar esse ódio é dar a informação correta de forma imparcial, independente da preferência política que você tenha. Beleza? Mas de qualquer forma, independente disso, eu gosto do canal da Atenção Vascaína, assisto todo dia o AV News, o AV+, para saber notícias do Vasco, não só a Atenção Vascaína, como os outros canais também do YouTube. Né? Assisto todos, deixo o like, comento, não tem problema nenhum em relação a isso aí, mas eu faço essa crítica construtiva aqui ao Atenção Vascaíno e aos jornalistas setoristas, principalmente aqueles que estão no Twitter, que passam a imagem de isentos, mas fazem ataques também a pessoas que pensam diferente, né? E coincidentemente todos esses estão convergendo para o lado do Jorge Salgado. Coincidência ou não, é isso que está acontecendo. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Peço desculpas que ficou muito longo aí, mas eu precisava me posicionar em relação a isso, fazendo toda uma contextualização, né? Então, por isso que ficou longo. Peço desculpas aí. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal para ajudar a gente a atingir a meta aí de 1000 inscritos. Tá? Vai passar na tela das nossas redes sociais. Se inscreve lá para a gente bater um papo. Um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!